Eu digo isso para a igreja, não há na igreja do Senhor, naquilo que a gente faz, não tem coincidência e não tem acaso. As coisas elas vão concorrendo para a glória e o louvor do Senhor. Eu meditava porque tivemos nossa celebração pela manhã e agora como é que íamos fazer à noite, estabelecendo o louvor, enfim. E eu havia separado um tópico para que nós pudéssemos compartilhar. E como eu disse para vocês, a gente tem orado para que haja um avivamento, um despertamento na igreja, no nosso meio. Eu tenho orado para que o Senhor estabeleça um novo tempo. Na verdade, isso é para nós. Esse novo tempo diz respeito a gente, porque o tempo de Deus ele é pleno. Não tem tempo antes ou depois. É só nós nos lembrarmos da palavra que diz que o dia e a noite para o Senhor é tudo a mesma coisa, um dia, outro dia. Mas a gente acaba tendo essas diferenças. E o que eu quero falar um pouquinho com vocês é o tempo de Deus e o nosso tempo, o tempo do homem. Esse novo tempo de Deus para a nossa vida e aonde que nós estamos nesse negócio, como é que nós nos encaixamos, como é que a gente está utilizando essa condição que a palavra de Deus coloca diante de nós. Tem algumas canções, nós cantamos várias canções aqui nesta noite, adorando a Deus. Algumas o William foi buscar lá no fundo do baú, mas todas elas engrandecem a majestade do nosso Deus. E eu me lembrava de uma que de vez em quando canta aqui, né, que diz: hoje é tempo de louvar a Deus. Aí eu fiquei pensando, meditando, porque eu sempre medito nas letras e tal. Eu falei, mas é só hoje? Quer dizer, é só cada momento que a gente faz, e amanhã? E depois? Ah, mas pastor, o louvor está errado? Não. A gente até entende, como algumas outras canções e algumas inferências que o pessoal faz, o que ele está querendo dizer naquela canção. Ou seja, esse tempo é o tempo para nós adorarmos a Deus. Por quê? Porque Ele habita no meio dos louvores, Ele tem prazer em cumprir com a sua palavra. E aí eu me lembro quando tem um hino da harpa que diz: de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falhará. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas fica lá. Então, o plano dele é sempre contínuo para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela diz que a gente deve louvar o Senhor em todo o tempo. E eu tinha separado até um salmo, que foi exatamente o que o presbítero Felipe leu. Eu cheguei aqui e falei, como é que vai ser a divisão? Então a gente já aproveita, coloca o presbítero Felipe para fazer a leitura responsiva. Aí o William falou, não, ele já está até avisado. E eu acho isso muito maravilhoso. Quando a gente procura louvar a Deus e conseguir entender a maneira com que Ele quer trabalhar na nossa vida, porque às vezes a gente fica naquela expectativa, e isso é sempre, de alguma coisa mirabolante, né? Quando Deus vai operar, então a turma já espera raios e trovões, né? Aquela coisa toda. Mas Ele pode fazer isso? Sem dúvida. E olha, é um negócio tremendo, viu? O poder de Deus. Alguém já viu uma árvore atingida por um raio? De vez em quando a gente vê. Isso é poder de Deus, tá, gente? Eu só não quero eu ser atingido por esse tipo de poder. Eu quero ser atingido por outro tipo de poder. Eu tive a oportunidade, dentre tantas coisas que eu vi, mas eu particularmente atendi uma ocorrência e um raio que havia atingido uma árvore, ela devia ter o diâmetro de mais ou menos 1 metro. Era uma palmeira. E ela foi atingida por um raio.
A palmeira, para quem não conhece alguns tipos de palmeira, ela é igual a um palmito grandão. E cozinhou da copa até a raiz, que tinha mais ou menos 1 metro, porque a palmeira ela não tem uma raiz muito profunda. Ela é uma raiz rasa, ela não se expande muito. E alguns tipos de palmeiras, elas têm a raiz cônica, as outras uma raiz um pouquinho aberta. E ela cozinhou toda. Quando nós começamos a cortar para poder tirar ela do lugar, podermos movimentar ela para que houvesse segurança naquele lugar, todo o caule daquela palmeira estava literalmente cozido. Coisa que a gente levaria um processo aí para cozinhar uma fatia de palmito daquele tamanho. Mas o poder de Deus fez isso de uma forma instantânea e simultânea. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente adora. É o Deus que está aqui tão certo como o ar que nós respiramos. Bendito seja o nome do nosso Deus. E aí eu meditava, eu falei, mas só hoje? E justamente, exatamente no Salmo 34, que diz aí, né? Na minha versão diz aqui, provem, vejam que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Uma outra diz assim, em todo tempo eu em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Aí eu fiquei meditando como que a gente tem aproveitado o nosso tempo para adorar a Deus, porque em Eclesiastes diz lá que, no capítulo 3, que há um tempo estabelecido para todas as coisas debaixo do céu. Aí você vê elencado uma série de coisas que têm o seu devido tempo, mas não há um tempo específico para a gente poder adorar a Deus. O tempo para adorar a Deus é sempre e continuamente. Também não tem um lugar específico. É claro que a impressão que nós temos, isso é uma coisa também ligada a nós humanos, quando você está no local específico, aqui é o templo, o lugar de adoração, isso de uma certa forma, favorece a adoração. O local, tudo, mas eu preciso e eu tenho que adorar ao Senhor, e o louvor ao nosso Deus, que não é exatamente somente canções, mas é o engrandecimento, a minha gratidão, a manifestação clara, literal, ampla, do Deus que eu adoro, quem é o dono do meu coração, ela tem que ser em todo tempo e em todo lugar, e de uma maneira genuína. Eu falei, Senhor, que a gente consiga entender esse tempo para a nossa vida, porque nós corremos atrás de tanta coisa, nós investimos o nosso tempo para tanta coisa, a gente vive nessa correria. E ontem, na reunião que nós tivemos, a pastora Yara lembrou de uma palestra que a gente estava ouvindo, e um médico que estava comentando justamente de algumas coisas que precisam acontecer na igreja, e ele estava falando na questão médica, que um dos fatores que são tremendamente importantes e que a sociedade vem perdendo, ela falou, por exemplo, perdão. A ciência está correndo atrás disso, porque eles chegaram a essa conclusão, depois de tanto tempo que está aqui na palavra, eles precisaram estudar para descobrir que o rancor, a amargura, a angústia, o pesar, a ira, essas coisas elas fazem mal para a saúde. E aí ele falou, olha gente, precisa uma relação harmoniosa, o diálogo saudável, o perdão, a pessoa, digamos assim, tomando consciência da condição que ela é, isso vai fazer bem para a sua saúde. Vai na contramão do que eu tenho dito com uma certa frequência para vocês, e principalmente divulgado nas mídias, nas novelas, nos filmes. Não peça perdão porque isso é um sinal de fraqueza. Não, isso é sinal de saúde.
Pedir perdão é sinal de saúde para a nossa vida. Então, há um momento certo, específico para todas as coisas, que nós precisamos orar a Deus, para que a gente saiba fazer as coisas no tempo de Deus para a nossa vida, mas adorar a Deus em todo tempo. E, inclusive, esse médico, ele comentava, esse imediatismo, essa correria, essa angústia, essa pressa, ela tem consumido as pessoas de uma tal maneira que as pessoas não aproveitam o tempo, o dia, os momentos, e tudo vai se desperdiçando, e a gente acaba se enganando com isso. Nós precisamos tomar cuidado, porque a grande desculpa hoje, você vai falar com a pessoa, ou apresentar alguma coisa, ela não tem tempo, ela já está comprometida com alguma coisa, ela já está com a agenda cheia. A maioria das pessoas, quando você vai comentar hoje, as maiores desculpas que nós vamos encontrar é: não tenho tempo. Alguns anos atrás, na década de 50, era divulgada uma outra proposta, né? A proposta do amor. Eu te amo, aquela coisa toda, aquela coisa mais romântica. Mas hoje em dia esse negócio é lamentável, porque essas coisas vêm acontecendo e nós, como igreja, e aqueles que recebem a Cristo como Senhor da sua vida, precisam receber este toque no seu coração, para que, muito embora esteja inserido no texto sagrado, mas não é uma coisa que porque está lá que necessariamente tem que se cumprir, porque a iniquidade, a satisfação das nossas vaidades, do desejo do nosso coração, elas não têm que se cumprir na proporção que o amor se esfria em nós, como está lá, que por se multiplicar a iniquidade, que por se multiplicar o pecado, que por se multiplicar a ânsia por satisfazer as vontades do meu coração, o amor de muitos vai se esfriar, ou o amor no coração de quase todos. E eu vou me lembrar de uma outra coisa que a Bíblia diz. O salmista diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, o que vai acontecer? Gente, um melhor que alguns não ouviram. Então vamos nos lembrar todos juntos. Se eu atender a iniquidade do meu coração. Então, para quem não sabia desse texto, talvez você não lembre, quando o salmista ele estava fazendo uma avaliação da sua vida, e envolvido com as correrias, e talvez na administração do tempo, porque esse tempo, ele diz respeito também às nossas, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente empenha, a nossa energia, a nossa saúde, o nosso tempo, a nossa inteligência. E o salmista ele falou: se eu atender a iniquidade do meu coração, se eu atender às minhas vontades, se eu atender às inclinações da minha carne, e diga-se de passagem que a tendência da nossa carne é para aquilo que não glorifica a Deus, vai de encontro à vontade do Senhor. Por quê? Porque ela quer satisfazer aquilo que é transitório, que é passageiro, que está ligado aqui. A nossa carne, ela tem satisfação naquilo que está aqui, porque essa carne, ela não vai herdar o reino, e a nossa preocupação tem que ser de herdar o reino, aquilo que é eterno. Porque as coisas aqui, muito embora sejam importantes, tem muita coisa que é relevante. A gente não vai, como é que se diz, chutar tudo aí agora e vamos parar de fazer tudo, parar de trabalhar, parar de estudar. Muito pelo contrário. A gente tem estimulado os nossos jovens, a nossa criançada. Vai estudar, pense no que você quer construir para o seu futuro. Se preocupe em ter uma participação positiva, saudável, abençoada no meio da nossa sociedade, porque ela vem se corrompendo numa velocidade cada vez maior. E como igreja do Senhor, como crentes na pessoa de Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade muito grande de trazer luz a esse mundo. A luz que ilumina, a luz de Cristo que ilumina a nossa vida, ela tem que brilhar.
Ah, mas a minha luz ela é tão fraquinha. Alguém já ficou em plena escuridão? Num lugar bem lúgubre mesmo? Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Eu acho que eu já falei isso aqui numa determinada fala nossa, mas eu vou repetir. Eu não sei se todo mundo conhece Vagalume. Infelizmente, aqui para a nossa criançada da cidade, tem alguns que não conhecem. Eu não sei se a Nicole conhece. Nick, você já viu um Vagalume, Nicole? Não sabe o que é um vagalume? Vocês estão vendo? A Nicole nunca viu um vagalume. Janaína e Caio, vocês nunca mostraram um vagalume para a Nicole? Mas os adultos aí, os mais velhos, Terezinha, você já viu um vagalume? Você também já viu, né, Rodrigão? Já viu um vagalume. Vocês estão vendo? Tem gente que é mais privilegiado, não precisa ir muito longe, no interior de São Paulo, alguns lugares aí tudo, tem gente que conhece o vagalume. O vagalume, ele é um bichinho que pela sua concepção, ele tem uma lampadinha instalada lá no seu traseiro, né? Lá no fundo dele. E quando você está numa escuridão intensa, a luz do vagalume, que é pequenininha, ela faz diferença. Para quem já viu. Aí eu me lembro daquela canção, né? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Depois a outra parte diz, onde quer que eu vá, é isso? Eu vou deixar por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Então é todo o tempo. A gente tem a responsabilidade de fazer essa diferença, porque nessa correria desenfreada, as palavras são, não tenho tempo, não dá, estou ocupado. E o nosso Deus, ele jamais está ocupado demais para que ele não possa atender a nossa oração, a nossa súplica, ao nosso clamor, inclinar os seus ouvidos. Nesse exato momento, tem milhões de pessoas reunidas em algum lugar, maior e menor do que esse, mais confortáveis ou menos confortáveis do que esse lugar, mas que estão adorando a Deus, e os ouvidos do Senhor estão inclinados para o louvor, a oração, o clamor em todos esses lugares. Ninguém que exatamente agora está buscando a Deus vai deixar de ser ouvido e, dependendo da situação, deixar de ser atendido, porque pode ser que não seja o tempo, agora sim, o tempo de Deus, para que essa pessoa seja abençoada naquele devido aspecto. E esse tempo que a gente compreende, que é esse tempo carnal, é o tempo cronos, ele acaba consumindo a nossa vida. Como a gente fica desesperado, como essa coisa, será que vai dar tempo, nos desespera. E é um negócio complicado. Quando a gente começa a pensar nas questões de tempo, tudo, a gente começa a ver como que ele nos envolve a vida, como que isso entranhou no nosso ser, e a gente precisa começar a compreender um pouquinho do tempo de Deus, o kairós de Deus. Que tempo que é esse? É a vontade dele para a nossa vida, é o tempo, o plano, a execução, a boa, perfeita e agradável vontade dele se estabelecendo na minha vida e através da minha vida. Por quê? Porque o kairós de Deus, o tempo de Deus, não está limitado ao tempo, espaço humano. Deus, ele pode operar na minha e na tua vida a qualquer momento. E a nossa oração seja para que ele faça isso na nossa vida. E tem alguns, e a gente até às vezes comenta, né, que quem pode impedir entre aspas, né, eu posso não dar o devido lugar para que o Senhor possa operar. Mas eu tenho orado assim, Senhor, se o Senhor tem uma obra para fazer na vida do fulano, da fulana, então o Senhor faça. Como que o Senhor vai fazer? Eu não sei.
E aí vai até para uma outra canção que a gente canta aqui. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas que Deus possa agir. Amém? Esse é o desejo do meu coração e deve ser o desejo do nosso coração. Às vezes, por causa dessa coisa do tempo, a gente fica meio desesperado. O Salmo 40, ele fala dessa questão de tempo para nós também. E olha como que é interessante a gente conseguir entender o tempo de Deus para a nossa vida. Quando o salmista, ele começa a falar aqui, e quando Davi ele fala isso daqui, ele já tinha sido noticiado que ele iria ocupar o trono. Mas quando ele foi noticiado que ele seria rei, isso aí não seria de imediato. Os estudantes aí que estão vendo os reinos, essa coisa toda, atentos aí que se eu cometer alguma gafe, o pessoal do estudo, por favor, me ajuda. Pastor, ele houve um tempo de espera. Durante esse tempo, ele passou por algumas situações complexas, algumas provas, algumas situações meio desesperadoras. E aí ele colocou aqui: esperei confiantemente pelo Senhor, ou esperei confiantemente no Senhor, ou esperei com paciência. Aqui está esperei confiantemente. Mas para essa prática que eu falo hoje, eu gosto mais da outra versão. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Por quê? Porque a gente aplica esperar no Senhor no tempo Cronos e não no tempo Kairos. É por isso que a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente se desespera, a gente acha que Deus não está agindo, que Deus não está olhando, que Deus não está ouvindo, que Deus não está respondendo, porque nós queremos avaliar as ações e o projeto de Deus no tempo Cronos, o nosso tempo, que é limitado, que passa rápido, que quando você vê já foi, e para Deus está tudo ali. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Na vida de cada um de nós. Deus está trabalhando exatamente agora. Eu me lembro quando eu oro, tem algumas coisas que eu oro para conseguir compreender melhor. Por exemplo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Porque enquanto eu faço isso, Ele providencia o pão enquanto nós dormimos. Mas você viu que no tempo Cronos, como que a gente fica às vezes desesperado? Olha, não tem dinheiro para comprar pão amanhã. Então a palavra de Deus ela é mentirosa? O que acontece? Onde que está o erro? Está em Deus? Está na palavra? Não. Está na gente. A gente não tem coragem de aguardar o tempo Kairos de Deus se estabelecer na nossa vida. E eu estava ouvindo, há uns 2, 3 dias atrás, um pastor, e ele falou: olha só, eu peguei todas as coisas que eu tinha, Deus falou no meu coração, para que eu fosse fazer a obra. Então eu falei com a minha esposa e vamos fazer a obra. Aí a gente tinha alguns recursos, fomos indo, mas acabou os recursos. E chegou num determinado dia que eu falei para a patroa: olha, não tem nada para amanhã. Aliás, minto, não tem leite para a criança. Bom, vamos orar. E aí ele falou: então vamos orar. Senhor, nós viemos, isso daqui não é jogar na cara de Deus, não é fazer barganha com Deus. A gente precisa ter discernimento, porque o Senhor, Ele ouve as orações. Queridos, Deus ouve a sua oração. A gente fica preocupado, a gente quer ficar inventando moda. É óbvio que quando eu falo, não é para fazer de qualquer maneira, não é para ficar falando bobagem. Se eu puder falar de uma maneira
mais elitizada, mais clássica, glória a Deus. Não vai vir qualquer vocabulário. Não, procure fazer uma oração consistente. Mas não adianta querer ficar inventando, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O que é necessário, imprescindivelmente, é a sinceridade do meu coração, a minha honestidade com Deus. Até porque é uma grande tolice eu achar que eu posso engamelar Deus. E esse irmão, eles foram orar: Senhor, nós estamos aqui, estamos fazendo a sua obra, olha o que aconteceu tudo. E ele falou: e fui dormir, cansado, muito frio. Ele até falou: gente, olha como é que nós somos complicados. No outro dia, bem cedinho, bateu na porta. Aí, tá de brincadeira, a situação já está complicada, estou sem dinheiro, quero dormir mais um pouco, me vem alguém essa hora da manhã me perturbar. É um problema sério quando a gente não consegue ter um discernimento pleno da vontade de Deus para a nossa vida. A gente não se dá conta de que Deus, Ele cuida de nós à sombra das suas asas. Aí bateu, tá bom, atendeu. Quando ele olhou, está a irmãzinha lá na porta. Isso aí deve ter vindo agora, essa hora da manhã, vem pedir oração. Isso deve estar com problema e vem pedir oração agora para o pastor essa hora. Pois não, irmã? Ainda bem que ele não falou: fala, irmã, qual é o problema? Por que você quer oração, que a gente já vai orar? Pois não, irmã? Pastor, é o seguinte, ontem, tal hora, eu estava indo para casa, mas eu preciso fazer compra. Aí eu fui fazer compra. Aí eu peguei o carrinho para fazer compra, passei, peguei o óleo. Aí uma voz falou: pega mais um. Não, mas eu preciso só desse. Mas pega mais um. Ela pôs no carrinho. Aí foi passando, pegou um outro produto, colocou no carrinho. Não, pega mais um. Mas eu não preciso. Mas pega mais um. Ela colocou. Aí chegou, passou no corredor pegar leite. Aí ela: leite, preciso, não preciso, eu vou levar um. Não, põe mais no carrinho. Aí ela colocou. Terminou de fazer a compra. Falou: agora, pois você leva lá para o meu servo. Falou: então, Deus, Ele mandou eu passar aqui e deixar isso aqui para o pastor. E estava lá o leite que a criança não tinha para poder se alimentar. A gente precisa compreender o kairós de Deus, que é o tempo de Deus para a minha vida. Por muitas vezes a gente se complica, porque a gente quer fazer a obra de Deus, e a gente quer entender o projeto de Deus no Cronos, não no kairós. Aí a gente quer que Deus providencie muitas vezes, que enquanto eu estou, digamos, camelando lá, né, trabalhando, suando, que está na Bíblia também, felizmente ou não, né, você pode até alegar que você não tem culpa, e querer tirar satisfação com quem causou tudo isso, eu também não sei se vai ser possível, né? Essas coisas que de vez em quando a gente fala: quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero encontrar é o Adão, que eu vou tirar satisfação com ele. Não sei nem se a gente vai encontrar, não sei nem como que é esse processo, porque eu tenho que trabalhar hoje. Por quê? Porque o que ele fez lá resultou isso para a minha vida, que com o suor do meu rosto eu ia ganhar o meu pão, mas isso é culpa do Adão, mas eu vou tirar satisfação com ele. Não sei se vai. Mas uma coisa é certa, a gente precisa atentar para compreender como que Deus ele vai trabalhando, como que Ele vai providenciando. A gente precisa compreender melhor essas coisas. O que aconteceu aqui com Davi? Ele foi ungido rei jovem, mas houve um tempo de espera para ele assentar no trono, e nesse período ocorreram alguns obstáculos. Olha aqui: esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência é um problema sério. Parece que é até meio que irônico o negócio, né? Aí eu sempre me lembro da gestação, das grávidas, porque tem que esperar. E de vez em quando, devido às circunstâncias, às vezes do processo de gestação,
Eu já vi algumas mães que quando dá 5 meses, meu Deus do céu, não vejo a hora de sair daqui, da criança sair daqui. Mas tem que esperar 7 meses, no mínimo. Né? O tempo correto, os 9 meses. Mas tem que esperar, não tem jeito. Quanto mais desesperada a mãe ficar na gestação, vocês que já são mães, o que vocês me dizem? Fica melhor ou pior? Quanto mais impaciência tiver, parece que mais tempo vai demorar para nascer. Aí, esperei confiantemente, com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de uma situação desconfortável, de um charco de lodo, de um lago horrível, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Tirou-me de um tremendal de lama, e Ele colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao meu Deus. Muitos verão essas coisas, vão temer e vão confiar no Senhor. Queridos, quando nós entendermos o tempo de Deus para a nossa vida, muitos vão olhar e falar, olha, não botava fé, mas esse Deus que opera na tua vida, Ele é de fato maravilhoso, aleluia. Ele quer fazer isso conosco. Nós temos orado para que tenhamos essas experiências marcantes com a nossa vida. Quando isso aconteceu, o tempo talvez dele fosse muito complicado, para ficar esperando, quanto que vai ser, vai dar tempo ou não? Mas no tempo de Deus se moldou adequadamente para a sua vida. Tem uma outra oportunidade também que ele estava sendo perseguido, Saul tinha mencionado tirar a sua vida, ele teve uma oportunidade, ele teve um tempo para isso, muito grande, para fazê-lo, mas ele não fez. Ele podia, dentro do seu tempo, falar, opa, deixa eu aproveitar esse tempo que eu tenho, que é o tempo oportuno para tomar essa decisão, e fazer algo que realmente, entre aspas, vai livrar a minha pele, mas ele não o fez. Ele poderia ter tomado alguma atitude que, por um prisma, ou seja, no tempo cronos, seria legítimo, mas no kairos de Deus, o nome do Senhor não seria glorificado. Então a gente precisa observar, porque quem aprende a andar e viver no tempo de Deus, queridos, não vai andar angustiado. Sabe, às vezes a gente é tomado por desespero, por angústia, porque de fato não é, digamos assim, simples ou fácil compreender e entender o tempo de Deus, mas com certeza é melhor, com certeza é o melhor caminho, porque nesse período Deus vai estar nos livrando de todos os males, e aquela pressão ou essa angústia que o tempo cronos que nos consome, porque essa coisa vai tomando desespero em nós. Você vai, olha, a hora está passando, meu Deus, está chegando a hora. Aquilo vai consumindo. Gente, como é desesperador, por exemplo, você está num ônibus, aquele trânsito, e você tem que chegar num determinado lugar, começa a bater aquele desespero, não vai dar tempo, aquilo começa a dar um negócio dentro da gente, só quem já passou por isso que sabe, eu vou perder a hora, e se eu perder a hora, eu vou perder um monte de coisas. Mas quando nós andamos no tempo de Deus, queridos, ninguém perde nada, ninguém vai ter prejuízo, porque aqueles que andam no tempo de Deus, são abençoados pelo Senhor. Então quem aprende a andar e viver o tempo de Deus, não vai andar angustiado, não vai andar sem paz de espírito, porque a gente confia e sabe que aquilo que a gente tem dito aqui várias vezes, que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita, está acontecendo, e Deus vai trabalhar nisso, sabe? Ao passo que aquele que vive o tempo cronos age na emoção, sai constantemente do tempo de Deus, e essa cronologia, ela acaba nos fazendo sair
dos propósitos do Senhor. O que eu tenho para a nossa vida nesta noite é que nós entendamos que louvar a Deus, o tempo de estar na presença do Senhor é todo. É todo. É enquanto nós estamos aqui, e principalmente quando não estamos aqui, quando estamos tratando dos nossos afazeres, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos na rua, o louvor do Senhor, ele tem que estar no nosso lábio, ele tem que estar na nossa vida, sendo expresso. Nós precisamos transpirar a adoração a Deus, e isso deve impactar aqueles que estão ao nosso redor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós acabamos tendo alguns danos, tudo aquilo que é feito fora do tempo. Eu me lembro, por exemplo, é um ditado, veio agora, fugiu, já voltou de novo, o apressado, aconteceu isso tudo por causa do quê? Por causa do tempo, né? Aquela pessoa que não tem paciência de esperar, não, olha, isso aqui tem que esfriar para ter um sabor melhor. Não, se comer assim vai dar dor de barriga, mas a pessoa ela quer ter dor de barriga, mas ela não quer esperar. Aí eu estou com tanta vontade de comer aquela fruta, mas está verde. Aí ela vai lá, pega a fruta, e quando dá aquela dentada, chega... Não sei quem já fez isso também, eu estou falando de alguma experiência. Pois é, pastor Eliane. Trava a língua, enrola a língua, parece que... Chega a murchar tudo. Tudo por causa do quê? Coisa feita fora do tempo. Tudo atrelado ao tempo cronos, que consome, que faz a gente ou se atrasar, ou se antecipar. Deus, ele não faz nada fora do momento. O tempo de Deus é melhor. Ele nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita. E a maneira que ele faz também é perfeita. Bendito seja o nome do nosso Deus. É assim que acontece. Eu coloquei até um fruto que, acolhido no seu momento exato, nem antes, nem depois, ele tem aquele sabor maravilhoso, porque ele é apanhado naquele momento, madurinho. É uma maravilha. E é assim também na nossa vida espiritual. Às vezes a gente queima algumas etapas precipitadamente, e isso acaba acarretando danos para a nossa vida. A gente acaba perdendo o sabor dessa essência da presença de Deus. Mas Ele tem nos chamado para que a gente experimente mais e mais, saboreie a sua vontade, o projeto dEle para a nossa vida. Estamos iniciando ainda esse ano. Nossa oração é para que nós aproveitemos a liberdade que o nosso Deus nos dá. Que liberdade é essa? Esse tempo de Deus para a nossa vida. Esse tempo de Deus para a nossa vida. Senhor, como que eu vou fazer? Qual é o teu plano? Como que o Senhor quer? Nós precisamos aprender isso, para que a vontade de Deus se estabeleça em nós e através da nossa vida. Amém? Que o Senhor possa ser glorificado, que Ele possa ser adorado, e a gente possa fazer uma avaliação aqui. Aonde que eu coloquei para mim aqui, né? Onde que eu me encaixo? Onde que você se encaixa depois disso? No tempo cronos ou no kairos de Deus? Se o tempo cronos está te consumindo, que a gente fala, Senhor, me ajuda, para que eu consiga administrar esse meu tempo, e eu aproveite. Até porque, encerrando a minha fala, cada momento na presença do Senhor é multiplicado em bênção. É como diz a canção: cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia
do seu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do seu doce amor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. É eu mesmo.